A força das águas na Umbanda. De todos os elementos do planeta Terra, talvez a água tenha merecido nossa maior devoção. Não há religião no mundo, desde os tempos mais primitivos, onde não houvesse ritos na beira das águas. São nelas que colocamos nossas ofertas em homenagem à vida, ou deixamos ali nossa saudade, aqueles que partiram. A partir delas é a entrada de nossos templos, ou banhamos nossas imagens para serem imantadas. Erguemos festivais em homenagem àqueles que as governam no mundo inteiro, independente da língua ou religião que professemos. Não existe beleza em lugar algum sem as águas, e não existe palácio, cidade ou lugar sagrado que não tenham suas fontes jorrando para o nosso encantamento, até chegar às metrópoles mais modernas, havendo artistas arrojados que as homenageiam. Vimos no vídeo 8 sobre a importância da ionização nos ambientes e como eles nos afetam, que buscamos ambientes eletrificados em busca de saúde e equilíbrio de forma quase instintiva, como nossas planejadas férias no mar, de onde voltamos novos para enfrentar um ano de duro trabalho. Ou as águas termais, cujas propriedades eletromagnéticas associadas aos elementos vulcânicos que nelas contém curam os mais diversos problemas de saúde há milênios. Isso não é observado apenas entre seres humanos, mas até os animais buscam essas águas para relaxar de seu estresse em um ambiente tão agressivo como habitam. Do escaldapés das vovós para baixar nossa febre, até os tratamentos sofisticados de hidromassagem nos melhores spas do mundo, lá está a água como elemento primordial para a nossa saúde. Os maiores laboratórios voltados ao vício e beleza se debruçam sobre ela para a criação de sua cosmética. Portanto, não existe civilização, medicina ou fisioterapia que ignore sua importância, negando-lhe os benefícios. Obviamente, a Umbanda também nunca ignorou isso, além de crer que não exista nada nesse grande universo de Deus onde não haja espíritos superiores auxiliando na condução em seu nome. E a água é uma das maiores bênçãos que esse planeta azul contém. Quanto à sua estrutura molecular, e se vasculharmos a internet por um momento, encontraremos importantes trabalhos feitos com a alteração do seu campo magnético e suas propriedades na germinação das sementes, por exemplo, com comprovações científicas em laboratórios. Fato indiscutível é que, por suas características eletromagnéticas, a água tem aplicações quase infinitas no mundo material e espiritual, com a incrível propriedade de carrear elementos em si. Ou seja, de forma bem simples de explicar, as coisas grudam nela e são trazidas ou levadas para longe conforme a aplicação que dermos. A água, por sua natureza, aceita qualquer tipo de magnetização. É um veículo natural, universal para nossos remédios, amacis, banhos purificatórios, até o ato de batismo. No capítulo 10 de Nosso Lar, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, nos fala do maravilhoso Bosque das Águas, na colônia espiritual de Nosso Lar. E quando Lísias explica a André Luiz sobre o valor da água visto sob a ótica espiritual. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores.
A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Nesse trecho de uma obra espírita, explica perfeitamente sobre as nossas lavagens purificatórias em nossas casas, tão recomendadas por nossas entidades, com sal, ervas de defesa ou atrativas, bem como a infinidade de rituais que fazemos, como a reenergização do chakra coronário, através do amaci e tantos outros trabalhos, como a limpeza do terreiro e a lavagem de suas imagens, que fazemos regularmente. Na verdade, a água é um veículo generoso, capaz de transmitir o que quisermos em movimento, levando para longe os miasmas produzidos pelos nossos pensamentos. É fonte de vida, reenergização e bem-estar, sendo um dos elementos mais importantes na magia praticada pela Umbanda. E estejamos certos, um dia a ciência encontrará em nossas práticas uma validação absolutamente lógica e plausível. E pelo andamento da evolução de nosso planeta, esperamos muito em breve. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.